Olá, eu sou Melissa Fernandes e esse é o podcast Energia do Futuro. Estamos hoje aqui com a presença do vice-presidente da Eletrobras, Ítalo Freitas. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Melissa. Bom, a gente queria conversar um pouquinho sobre a empresa de modo geral, como que tem se posicionado no mercado e principalmente sobre as mudanças que aconteceram nos últimos tempos, né? Bom, vamos falar do elefante na sala. Queria ouvir do senhor quais foram as principais mudanças na Eletrobras desde o processo de capitalização que aconteceu tem 2 anos, 3 anos? Por aí, né? Qual é o termômetro que o senhor está sentindo? Então, obrigado por nos receber aqui, né, na Eletrobras. A Eletrobras vem passando por uma transformação em praticamente toda a empresa, né? Sim. Desde da questão dos funcionários até a questão de como ela atua no mercado. Hoje ela está muito mais focada ao cliente. Ela sai de uma empresa basicamente gestora de grandes ativos e também com capacidade de engenharia, continua com essa mesma pegada, mas ela migra o foco dela com a visão do cliente. Como eu transformo esse grande ativo que ela tem hoje em benefício para o cliente de energia elétrica brasileiro, né? Uhum. Basicamente a gente está no mercado brasileiro. Então eu acho que essa é a grande transformação da empresa nos últimos anos. Eu estou à frente aí do time de comercialização de energia, né, e novas soluções de energia também. Então o mercado brasileiro ele está também em transformação, não é só a Eletrobras. E esse é o grande desafio da Eletrobras, ter que se transformar com o mercado se transformando, né? Então, de certa forma, é interessante, porque você adequa toda a sua estrutura, adequa toda os seus processos, a forma que você trata com o mercado, vendo a evolução do mercado também, né? Que é a evolução natural para um mercado livre de energia. Sim. O senhor está comentando aí a respeito de que o setor está mudando junto, e eu acho que o principal ponto e palavra-chave seria o termo-chave, transição energética. Sim. Como que a Eletrobras está se posicionando em meio a esse movimento e como que o senhor está enxergando qual que é a estratégia do futuro? Tá. Bom, para o Brasil, a transição energética ela já acontece há muito tempo, né? A gente é um país efetivamente renovável. E isso, a Eletrobras, pelo seu ativo, é um ativo renovável, né? A gente está chegando aí a quase 5% de energia renovável, baseado em hidrelétrica. Temos eólicas e solares, mas basicamente a gente é uma empresa hidrelétrica, né? A transição energética ela não é simplesmente você mudar de um tipo deixar de queimar combustível fóssil para gerar energia. Tem toda uma estrutura, tem toda uma... eu posso até dizer que tem uma ciência ao redor disso aí, claro, para poder levar um país à transição energética, né? E as complicações elas aparecem e, de certa forma, o país tem que se adequar a essas... Por exemplo, né, a questão da transmissão, né? Um país renovável ou uma área renovável, ela sempre está distante, na maioria das vezes, está distante do consumo. Como é que você leva essa energia para esse consumo? Então tem que ter toda uma estrutura de transmissão de energia para levar esse benefício para essa população que hoje não consome energia renovável, né? Então a Eletrobras está aí, está muito forte em transmissão, das grandes forças da Eletrobras a transmissão. Nossa energia, que é 100% renovável, e bem interessante que a energia elétrica ela é considerada renovável 24/7, né? Que ela está lá, ela não tem intermitência como tem a solar e a eólica, ela sempre está gerando, né? Então isso é um benefício que traz o benefício para o país, né? Então eu acho que a transição energética e a Eletrobras ela começa a trabalhar para trazer todos os benefícios, como eu falei, para os clientes. Ajudando o cliente, por exemplo, em eletrificação de processo. Tem cliente que queima fornos, caldeira com gás natural ou com óleo combustível.
Então a gente pode ajudar ele a eletrificar esse processo dele, né? Toda a questão de agora que se fala em hidrogênio verde, em combustíveis verde, tudo isso aí, eles necessitam de uma energia firme, segura e renovável. E é a energia da Eletrobras. Uhum. Entendi. No cenário que a gente está trabalhando hoje de transição energética, como que o senhor avalia o cenário de modo geral, assim, além da empresa? Como eu falei, né, o Brasil ele é um país peculiar em relação aos outros no mundo, né? Então a gente tem aqui uma matriz efetivamente renovável. Sim, sim. A cada região que você tem, por exemplo, se você for no Nordeste, você tem lá 93% de energia renovável, né? Tanto é que a União Europeia classifica qualquer consumo no Nordeste como consumo renovável, porque ela tem mais de 93% de energia renovável girando ali na sub-região Nordeste. Outras regiões ela tem um pouco menos, mas nenhum deles menor do que 90%. Isso não isso você não encontra no resto do mundo fácil. Talvez Canadá, um pouco ali países nórdicos, né, Suécia, Noruega, alguma coisa assim. Uhum. Mas, assim, efetivamente um país grande, entre as 20 grandes economias do mundo, é muito sui generis, né? Uhum. Em função disso, obviamente que o país pode atrair a produção que busca energia renovável. Quando eu falo a produção que busca energia renovável, é dizer o seguinte, uma produção que é difícil de abater carbono na Europa ou nos Estados Unidos, ou até mesmo na China. Porque é difícil deles colocarem renováveis seguras, confiáveis, né, nos seus países. Eles podem mover essa produção para o país, para o Brasil. Porque o Brasil garante essa condição de mais de 90% de renováveis, né? Uhum. Aí é que se fala em hidrogênio verde, em metanol, em data center, porque o data center, todo mundo fala, hoje é o hype do momento. Sim, data center ser colocado e consumir energia renovável. Onde é que eles vão consumir energia renovável se a maioria dos sistemas que eles estão hoje, principalmente nos Estados Unidos e Europa, são sistemas que não são renováveis? Então, se fala muito em trazer essa condição de processar dados aqui no Brasil por ter essa energia renovável. Mas, obviamente, que o que eu estou falando aqui é muito... né, superficial. Bem superficial. Sim. A gente está falando aqui, né, bem alto nível. Sim. Muita coisa precisa se fazer para deixar o sistema e, né, fora do setor elétrico, em outras áreas da economia, para trazer essa demanda por energia renovável. Sim, o senhor comentou da importância das renováveis na matriz brasileira, mas uma coisa que tem acontecido muito e é um dos grandes desafios do setor hoje, principalmente das empresas geradoras, são os cortes de energia. O senhor, enquanto membro de uma empresa que trata muito da transmissão, como o senhor enxerga que é possível reverter esse cenário e amenizar os efeitos disso, principalmente nos caixas das empresas, de modo que seja viável manter a transição energética e assegurar que o processo continue andando e desenvolvendo e crescendo cada vez mais, mas ao mesmo tempo também garantindo, tem sempre essa discussão, né, que não é uma discussão, não são discussões concorrentes, mas são paralelas, que é da transição energética e segurança energética. Sim. Vamos lá. A questão do corte, do curtailment, do constraint off, isso não é uma exclusividade do Brasil. Todo lugar do mundo está passando por isso. Por que existe isso? Porque as energias renováveis, geralmente são muito dependentes de recursos locais, muito centralizados. Então, por exemplo, onde tem um vento com alto fator de capacidade, ou um vento bom para gerar energia, ele está muito concentrado numa área.
Na hora que você começa a colocar muita coisa ali, obviamente que não tem caminho que passe a energia para aquele, né, que escoe aquela energia para outros cantos. Então você tem que investir muito em infraestrutura de transmissão. Isso acontece na Alemanha. A parte renovável da Alemanha, por exemplo, é no norte. Existe muita restrição para trazer essa energia para o sul, onde está a industrialização da Alemanha. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, no Texas também sofre a mesma coisa, na Califórnia é a mesma coisa. Bom, existem vários caminhos de se resolver isso. Né? O primeiro caminho, obviamente, é você colocar mais linha de transmissão. Mas esse caminho é o caminho mais eficiente. Esse é o caminho que acaba acontecendo, ou seja, você tem que eficientizar antes para depois dizer o seguinte, agora eu vou investir 20 bilhões numa linha. Mas antes, existe uma série de outras iniciativas que você precisa fazer para garantir. A tecnologia está aí para isso. Né? Existem tecnologias hoje que já estão se desenvolvendo, que eles chamam de GETS, que é Grid Enhancement Technology. Essas tecnologias, elas digitalizam o sistema e põem mais inteligência no sistema. Tanta coisa está acontecendo na parte digital, IA e tudo isso aí. Isso pode vir ajudar para eficientizar o grid, como o grid se comporta. A partir daí, quando você explora tudo isso aqui, você segue para uma segunda linha, que é realmente investir numa linha nova ou num sistema novo. Obviamente que tem situações que não tem outra alternativa, é construir uma linha nova. Então, assim, eu acho que o Brasil ele ainda não chegou nesse sentido, de dizer assim, como é que eu vou eficientizar o sistema, digitalizar o sistema, colocar inteligência no sistema, e aí sim eu partir para isso. Não é o grande, vai resolver tudo, mas cada cento, né, cada dinheiro conta. Se você eficientiza, cada dinheiro conta. Né? Você não vai passar esse custo da transmissão para o consumidor final. Ótimo. Bom, assim, a Eletrobras, ela é uma empresa que está passando por mudanças e ajustes e se reposicionando no mercado. E, como o senhor muito bem pontuou, sempre teve essa pegada renovável, né? E a Eletrobras tem a primeira planta de hidrogênio, que Sim. é em Itumbiara. O senhor que trata mais a respeito desse novo segmento de comercialização da Eletrobras, como que o senhor avalia esse reposicionamento e quais são os planos de futuros investimentos da empresa no mercado brasileiro? Tá. Em relação à planta de Itumbiara, é um P&D que foi criado, né? A planta está funcionando e está atendendo ao propósito que ela foi criada. Da gente ter, vamos dizer assim, a experiência na operação e na manutenção e como se comporta dentro do sistema elétrico brasileiro uma planta de hidrogênio. Né? O mundo passou ou passa, né, por uma necessidade de descobrir uma forma de descarbonizar ou desfossilizar, vamos ser mais assertivo. Ou seja, reduzir a dependência ao combustível fóssil. Né? Então, assim, o hidrogênio ele vem com essa, vamos dizer assim, essa pegada de ser uma alternativa ao combustível fóssil, mas a gente precisa desenvolver muito mais. Né? Tem muita coisa para ser desenvolvida ainda. Eficiência dos eletrolisadores, a forma de transportar esse hidrogênio, se eu vou utilizar hidrogênio, transformar ele em amônia e lá no destino final fazer o cracking, que eles chamam, de amônia para hidrogênio. Tem como eu historifico esse hidrogênio. Então, assim, tem uma série de desafios técnicos que o mundo hoje está buscando superar, mas ainda falta um caminho para chegar. Né? Isso tecnicamente relacionado ao hidrogênio. Além disso, você tem também a questão de você preparar o sistema para receber uma demanda dessa. Né?
como é também difícil para data center. Então, assim, uma demanda dessa concentrada num sistema que foi desenhado para ser distribuído, ele é bem difícil. Então, existe um desafio técnico também para o setor elétrico, né? E aí é que está o desafio de colocar, e a gente está com essa planta para entender isso. Como o setor elétrico conversa com a área de molécula, ou seja, como o elétron conversa com a molécula do hidrogênio. Esse é o grande desafio, né? E toda a sua estrutura. Então, assim, o mundo ainda está chegando, né? Tem grandes projetos entrando em operação, um deles é a NEOM, na Arábia Saudita, já ele entra em operação, tem outros também. Eu acho que agora está bem pé no chão essa questão do hidrogênio. Só quem está estudando é quem realmente tem condições de levar um projeto adiante. E a Eletrobras, em cima disso, está sentada, estudando, avaliando as opções que tem na mesa para entrar nesse mercado, né? E aí, casando com essa ideia, há pouco tempo, ano passado, a empresa vendeu as plantas, os parques termoelétricos que tinha. E aí eu queria entender, a gente pode enxergar isso como uma sinalização de novos rumos da Eletrobras? Olha, a Eletrobras ela se propôs a ser uma empresa 100% renovável. Sim. Né? Então essa é quando a gente se propõe, coloca objetivos, iniciativas e para chegar a isso. Tanto ser uma empresa 100% renovável, quanto levar essa condição para os nossos clientes. Então, dentro dessa estratégia, fazer desinvestimentos, apostar em hidrogênio, trazer novas tecnologias para eficientizar, faz parte da estratégia da empresa em ser uma empresa 100% renovável, inclusive a questão das termoelétricas. Eu acho que foi muito rica nossa entrevista, nossa conversa aqui. Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Esse foi mais um episódio do podcast Energia do Futuro. Nos acompanhe nas redes sociais, assista os próximos episódios. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.